ver um pouquinho o significado do estresse, né? Então, o que que é o estresse, como a biodança vai lidar com isso. E aqui eu gostei dessa imagem para a gente começar, né? Que é uma imagem onde existe uma situação, claro, uma situação fantasiosa, né? Mas uma imagem que traz um pouquinho de sonho, de fantasia, mas ela tá falando um pouquinho dessa coisa que nos causa o estresse, né? A necessidade de adaptação, o correr riscos, o entender que a gente está, de alguma forma, em uma situação onde existe algum tipo de ameaça, um tipo de risco, algo que a gente tem que estar muito desperto, muito no aqui e agora, no sentido de agir no mundo, né? O estresse ele nos pede essa coisa de adaptação com o meio, né? As modificações do meio e como a gente vai se adaptar a essas modificações. Então, o estresse sempre tem a ver com uma resposta adaptativa a algo que o meio se apresenta no meio, né? Onde a gente de alguma forma tem que agir. Né? E ele pertence a uma série de respostas, né? Que tem a ver com a nossa biologia, né? Então, a própria condição de estar no mundo e ter que sobreviver. Então, é uma resposta adaptativa que tem a ver com a sobrevivência, tem a ver com nossas respostas mais reativas, né? E mais também instintivas, com uma base instintiva muito forte, biológica, né? Então, ela tem essa resposta, né? Ela tem a ver com lá no nosso mundo, nossa ancestralidade mais antiga, né? Nas nossas origens, quando a gente tinha que se adaptar a situações, às vezes super ameaçadoras, né? Como aqui a gente está falando, vendo a imagem de um turista, eu acho que essa imagem até é criada artificialmente, né? Mas é um pouquinho esse exemplo, né? De, de uma ameaça, né? Uma ameaça real, uma ameaça ali concreta, né? Que os nossos antepassados tinham, como fugir de animais perigosos, ou ter que enfrentar um animal numa caça, ou algum tipo de ameaça natural, como um terremoto, coisas assim que têm a ver com uma coisa, um estado de sobrevivência, um estado de alerta para o mundo, né? E esse estado de alerta tinha muito a ver, né, também com esse estado, né, esse estado de vigília e o estado de sono, que ontem eu falei para vocês que tinha muito, né, nos nossos antepassados mais antigos, lá nas nossas origens paleolíticas, né? Tinha a ver com o ciclo do dia, né? Então, a noite como um momento de recolhimento e de descanso, né? Que tem a ver com a posta do sol, e quando o sol se levanta e tem luz, então ir para o mundo, e para a vida, né? E a vida nas suas coisas maravilhosas, nas suas coisas perigosas, né? Então, num período de atividade, para logo depois vir esse período de repouso, e assim esses ciclos naturais que todos nós estamos adaptados a viver esses ciclos naturais, mas que com o progresso da civilização, né, a mudança de estilo de vida que é provocado pelo ato civilizatório, pela necessidade de trabalhar em horários diferenciados, pela presença, principalmente nos últimos séculos, né, a presença da luz elétrica, né? Então, que vai mudando os ciclos em relação à luz também, né? Então, aquele nosso funcionamento básico, biológico,
começa a se dissociar, né, da, do, dos ciclos naturais e passa a criar ciclos diferentes. E às vezes a gente faz uma espécie de imposição, né, racional, comportamental aos ciclos biológicos. E aí que mora o perigo, tá? Então, ah, viver, né? O ato de viver, ele é estressante. A gente precisa do estresse para lidar com o mundo, né? Para nos adaptarmos ao mundo. Então, são sempre forças naturais, biológicas, que nos levam a buscar uma adaptação àquilo que a gente está vivendo naquele momento. O grande problema é quando existem uma repetição de situações onde a gente tem que se adaptar constantemente, né? Quebrando o ciclo de atividade e repouso, e cada reação ao ambiente tem uma espécie de uma assinatura, né? Uma espécie de uma assinatura biológica. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp, pessoal, senão a gente vai ficar com esse barulhinho de, de WhatsApp dentro da nossa apresentação aqui. Deu. Então, é como se cada reação que a gente tem uma espécie de assinatura fisiológica, né? Então, ela tem uma série de neurotransmissores, de hormônios que tem a ver com uma determinada reação ao meio. Quando a gente começa a repetir essa reação que é estressante, que tem uma marca, né, constante, aí que mora o perigo. Ah, então, é natural que a gente tenha um estresse adaptativo, a gente está preparado biologicamente para isso, né? Mas quando a gente vai cronificando um determinado tipo de reação e ela passa a ser cotidiana e o tempo todo, então a gente vai entrando num excesso de estresse, né? Um estresse que passa a nos adoecer. Hum? Então, o que que a biodança vai trabalhar, né? Quando a gente fala de autorregulação, é justamente a gente poder refazer esse ciclo, né? De ir para o dia, ir para atividade, né? Ir para o cotidiano, um cotidiano que não seja sempre repetitivo e sempre igual com os mesmos estímulos, né? Mas que a gente possa fluir nessa ação no mundo, entre momentos de prazer, momentos onde a gente tem que estar mais alerta e vai ter medo, momentos eh, de descontração, de alegria, né? Então, essa variedade de emoções que a gente vai sentindo durante o nosso cotidiano, vai como que fazendo uma autorregulação desse sistema que nos permite depois, no momento de repouso, realmente nos entregarmos a esse momento de estar mais receptivos, mais íntimos, mais com a gente mesmo, ou mais nas relações afetivas, né? De baixar a guarda, de não ter muito o fazer, mas sim o repousar, o desfrutar, tá? Então, a gente busca refazer essa pulsação, né? E essa pulsação, ela está aqui no modelo teórico, tá? Então, a gente tem aqui essa pulsação, né, entre a consciência aumentada de si e a regressão, né? E por isso que nas aulas de biodança a gente busca incentivar essa pulsação e incentivar em cada polaridade a possibilidade, as múltiplas possibilidades de cada polaridade, né? Então, quando a gente está na polaridade de consciência aumentada, não significa somente que a gente vai estar em disposição de luta ou de fuga,
né? Mas significa a motivação para fazer algo na vida, né? A motivação para ir trabalhar, ou para criar algo, ou para fazer um passeio, né? E quando a gente está na polaridade de regressão, não significa somente que a gente vai estar encolhidinho, dormindo, mas é aquele momento que a gente vai fazer uma refeição e tá descansado, descontraído, sem pensar em problemas, né? É aquele assistir um filmezinho abraçadinho com o nosso amor, ou com a nossa família, né? É ler um livro. Aconchegado. Então, é aquele momento onde a gente descontrai, né? E também, então, na biodança, a gente vai trabalhar vários exercícios que têm a ver com todo esse universo mais regressivo, com as carícias, com os exercícios. Que tem a ver com distensionamento de contrações, né, de coraças que são contrações musculares cronificadas, né? Então, a gente vai aprender em ambas as polaridades, né? ah, Mais formas, variedades de formas, e isso vai nos ajudar a fazer essa regulação também na nossa vida. Tá? Mas a biodança, ela também vai trabalhar aqui em esses dois fatores, tá? Que a gente chama de homeostase e transtase. Então, se a gente olhar esse modelo teórico aqui, lá de cima, a gente pega a polaridade de lá de cima de integração, sobrevoa, pega um drone aí, um pássaro, olha de cima, a gente vai ver que essas linhas que estão pulsando aqui, elas estão fazendo uma espécie de um círculo, tá? Então, se a gente entender esse desenho, é um desenho circular, tá? Só que esse círculo, ele vai se dar em alguns momentos, né? Ele vai estar sobre um mesmo plano, tá? Então, ele está pulsando entre consciência aumentada e regressão, hum, num determinado plano. Acontece algo, algum fator, né, que faz com que a gente faça um salto desse plano, né? O que que a biodança propõe? Que esse salto seja um salto integrativo. Então, eu estou numa dimensão da minha vida, uma dimensão relacional, uma dimensão afetiva, ou uma dimensão profissional, ou uma dimensão criativa, e em algum momento, né? E essa dimensão ela tem uma homeostase. Eu fico um tempo nessa dimensão, como num degrau, tá? Só que em determinado momento eu vou me trabalhando, eu vou fazendo biodança, eu vou descobrindo coisas. Aquela dimensão onde eu estou vivendo, ela já não é como se eu não coubesse mais ali, né? Então, existe um salto de órbita. Eu vou para uma dimensão acima, tá? Que é uma dimensão de integração acima, onde esse universo se amplia. Ontem a gente falou um pouquinho sobre essa coisa de ampliar, né, os limites. Então, eu não faço assim uma ruptura com um determinado limite e vou para outro mais amplo. Mas existe esse processo, existe aquele momento onde algo acontece e eu salto para um nível de integração maior, né? Então, geralmente essa transtase vem como uma sensação, tá? De que eu conquistei algo que eu não conseguia conquistar antes. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter muita dificuldade de colocar limites, né? E ela está homeostática nessa dificuldade, então ela tem uma relação, quando ela vê, ela se sente oprimida por algum tipo de relação que é mais violenta, ela fica assim, sem saber o que fazer e ela não consegue responder, e ela está homeostática nesse plano, ela percebe que aquilo não faz bem para ela, mas ela não consegue ter uma reação.
Né? Então, ela vem se trabalhando, vem fazendo biodança, vem fazendo as danças que tem a ver com dar limite, com resgatar essa força, essa potência no mundo. E em algum momento, né, sem que ela perceba, surge essa situação que se repete e ela consegue dar limite, tá? Nesse momento que ela consegue, então é como se nesse plano de homeostase, ela foi como que germinando, botando uma sementinha ali, germinando, fazendo alquimia ali para que aquilo acontecesse, mas ela não faz isso em nível de consciência, a gente está trabalhando isso em nível das danças, né? Das danças, ela está dançando essa potência. Em um determinado momento, ela sente, ela consegue dar aquele limite de uma forma adequada, de uma forma legal, uma forma que a pessoa ou a situação, ela se transforma devido a essa mudança de atitude. Né? Esse momento, quando a pessoa faz isso pela primeira vez, ela dá um salto, né? Um salto desse degrau para um outro, mais para cima. Isso a gente chama de transtase. Ela rompe com aquela forma homeostática de se relacionar com a vida e ela vai para um degrau acima, para um novo tipo de homeostase. Né? Não é que ela vai ficando fazendo saltos e saltos e saltos e saltos, não. Aí ela vai passar um tempo nesse degrau integrativo e vai surgir questões novas, né? Que tem a ver com aquele novo momento, mas aquela situação, aquilo que incomodava, ou aquilo que ela queria integrar, já aconteceu, né? Então existe um salto. E esse salto, né? Então a gente chama de transtase. A gente pode dizer, né? Que esses momentos, né, de transtase, eles são momentos que têm um componente estressante bem importante, né? Então, por isso, é super importante, né, a gente perceber que depois de um momento de transtase, né, é super importante a gente ter um momento de homeostase, tá? Ter os momentos de homeostase, eles são muito mais largos, né? Que os momentos de transtase. E a gente pode pensar no trabalho de biodança, né, como um gerador desses momentos de transtase, mas que a gente não pode, em todas as aulas, querer fazer momentos de transtase, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um grupo de biodança, né, que ele tem, a gente vai percebendo quais são, a gente vai trabalhando, inicia o trabalho com o processo de integração e vai começando, né, a dissolver coraças musculares, vai trabalhando, né, o despertar relacional, vai trabalhando empatia, o afeto, o prazer do movimento, etc. Né? Aos poucos, a gente vai começar a perceber algumas questões que podem ser predominantes naquele determinado grupo, né? Algum tipo de repressão, algum tipo de dificuldade que é predominante naquele grupo. E daí a gente, por exemplo, se eu sinto que o grupo tem uma dificuldade de expressão do afeto, né? Então, eu vou trabalhando essa questão com o grupo, mas com exercícios muito sutis, exercícios muito integrativos. Quando eu sinto que essas questões estão bem trabalhadas, é como ir polindo um diamante, né? Eu vou, então, daí eu posso trazer exercícios mais desafiadores, né? Que podem ajudar a fazer a transtase, mas essa transtase não pode ser algo que eu vou ficar propondo todas as aulas, porque senão o que que acontece, né? A gente passa, a gente não prepara a transtase, né? E é possível que os exercícios que a gente proponha, que são exercícios mais
às vezes até difícil, mais difícil de realizar, né? Se eu não construir esses exercícios, se eu não preparar eles, eles podem ou ser demasiadamente forte para as pessoas, ou as pessoas não conseguirem vivenciar, e isso é muito frustrante, né? Então, por isso, a gente tem que lidar com a homeostase e transtase na biodança, percebendo que a gente vai estar trabalhando mais quase todo o tempo sobre esse padrão mais homeostático, mas dentro desse padrão a gente vai colocando elementos que vão gerar uma transtase, para ter exercícios mais potentes no segundo momento que geram transtase. Das coisas mais emblemáticas que a gente tem em termos de transtase em biodança é o projeto Minotauro. Tá? Então, o projeto Minotauro é um projeto de transtase. Ele faz saltos de transtase. Tá? Por isso que a gente sempre fala também que para fazer o projeto Minotauro, a pessoa tem que ser praticante de biodança, não pode ser começar num projeto Minotauro. Ah, mas a pessoa quer enfrentar seus medos. Sim, legal, né? Todo mundo tem medo, então é legal enfrentar os medos. Tem alguns medos que são muito fantasiosos, então é muito bom a gente poder enfrentar os medos. Mas é importante perceber que a construção do processo de a gente enfrentar esses medos, ele passa por um processo de dissolução de algumas tensões, né? E de um processo de aprendizado também, de uma segurança, de uma confiança, de uma habilidade motora também, né? Alguns desafios, por exemplo, do projeto Minotauro, a gente vai ter movimentos muito específicos, né? E que necessitam uma preparação, a gente necessita preparar esses movimentos para que eles sejam, quando realizados no projeto Minotauro, eles realmente provoquem uma transtase, senão a pessoa vai bloquear no próprio movimento, né? Então, por isso que a biodança é um trabalho muito progressivo, porque ele vai trabalhar quase todo o tempo sobre a questão da homeostase para gerar momentos muito eficazes de transtase. Né? Ah, e por isso o trabalho ele não ele tende, né, o trabalho de biodança, por ter essa base muito homeostática, ele tende a ir dissolvendo as tensões, né? Então, essas tensões que são ocasionadas pelos fatores estressantes, né? Porque o estresse crônico ele vai provocando tensões crônicas. Então, à medida que eu vou desfazendo essas tensões crônicas, e esse trabalho de desfazer as tensões crônicas, ele passa por um trabalho de movimento, por um trabalho muscular também, mas ele também passa, em grande parte, por um trabalho existencial, né? E o que que consiste esse trabalho existencial? No sentido de que a pessoa, aos poucos, né, vai descobrindo outras formas no seu cotidiano de se relacionar com esse cotidiano. Né? Então, a biodança vai dando elementos para que a pessoa consiga descobrir outras formas de lidar com os fatores do seu cotidiano. Grande parte do nosso estresse está em repetir ações sempre do mesmo jeito, né? É isso que vai cronificando o estresse. Hum? Então, na realidade, o que a gente aprende em biodança é fluir mais nessa relação com os elementos estressantes, né? E descobrir outras formas de solucionar e se adaptar ao meio. Hum? Então, a gente tem um ambiente interno, que são as nossas emoções, as nossas necessidades orgânicas, né? E o que que a gente busca aprender em biodança é ouvir mais esse ambiente interno, né? Para que ele entre em ressonância com o ambiente externo. Hum? Ou seja, as minhas decisões, as minhas atitudes, o que eu faço começa a ter mais ressonância também com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu necessito.
com aquilo que o meu organismo está dizendo, olha, tu precisa de tal coisa nesse momento, né? E não adianta o ambiente externo te dizer, não, agora tu não pode fazer isso, se é uma necessidade muito importante para dentro, por exemplo, de uma autorregulação, né? Então, é uma maior escuta da necessidade orgânica, da necessidade emocional e uma busca de uma ressonância com o ambiente onde essas necessidades são levadas em conta, né? Isso não significa, pessoal, que eu vou fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, tá? Não é isso. É simplesmente, é, sim, eu tenho uma capacidade de fluir, eu posso esperar, eu posso, me adaptar a circunstâncias onde eu percebo que eu necessito algo, mas eu não posso ter naquele momento. Sim, eu posso fazer isso, né? Então, amadurecer, ser adulto, significa lidar com esses fatores e poder postergar algumas coisas, né? Mas esse postergar e esse adaptar-se, ele tem que levar em conta essa autoescuta, né? Se eu sempre vou ignorar o que eu estou sentindo, se eu sempre vou ignorar e eu sempre vou postergar eternamente as minhas necessidades, eu vou adoecer, né? Então, eu posso postergar um pouco as coisas, eu posso achar outras soluções, eu posso negociar outras soluções com o meio também. O que não pode é sempre ter uma reação impositiva, né? Onde eu sou obrigada a ignorar o meu ambiente interno, tá bom? Então, a gente tem um limite de adaptação ao ambiente externo, né? E quando a gente exacerba esse limite, a gente adoece, tá? Então, um dos grandes componentes do estresse, né, é um hormônio, né, que a gente vai chamar de cortisol, que ele nos prepara para a ação no mundo, mas também ele, de alguma forma, ele vai baixar o sistema imunológico, ele vai, é um imunossupressor, tá? Então, o que que acontece? A gente utiliza, por exemplo, o cortisol quando, né, sintético, quando a gente tem uma inflamação, alguma coisa assim, porque ele vai baixar essa tendência a inflamar, né? Quando a gente está sempre estressado, sempre voltado para o ambiente externo, sempre com medo de algo que vai acontecer, sempre ansioso sobre o futuro. Então, é como que o nosso sistema imunológico vai baixando a guarda, né? E vai se tornando menos eficaz, né? Para as nossas reações necessárias, né? De defesa do nosso organismo. Então, é muito comum quando a gente está submetido ao estresse, né? Um estresse que vai se cronificando, é a gente ficar doente mais fácil, né? Pegar mais, ficar mais disponível para vírus, para bactérias, né? Não conseguir se defender tanto, ter reações inflamatórias importantes, né? E não conseguir reagir a isso. Tá? Então, o que que acontece é que a gente vai exigindo mais do que é necessário, do que o nosso organismo consegue dar conta. Então, a gente pode ver aqui um pouquinho, como eu disse para vocês, né? O estresse, ele é algo que é natural, tá? É algo que, quando a gente está naquela polaridade de consciência aumentada, a gente está submetido de alguma forma ao estresse, né? Mesmo coisas maravilhosas como namorar, se relacionar com as pessoas, fazer esportes, etc., vão gerar um pouquinho de estresse sempre, né? E esse estresse tem a ver com uma melhora, né? Aqui a gente está colocando a palavra performance, que tem a ver com esse estudo do estresse, né? Que a gente está apresentando aqui, essa curva de Gauss, mas
Na realidade, ele tem a ver com essa melhora de disposição com o ambiente, né? Então, eu estou agindo no mundo, eu estou feliz, eu estou lidando com as coisas, eu estou implementando meus projetos. Eu fico cansado, legal, mas depois eu descanso e vamos lá, né? Ah, então, na realidade, o estresse, toda vez que a gente tem um projeto legal, uma coisa que a gente gosta de realizar, né? Ou lá sei eu, vou para um final de semana de biodança, vou ver as pessoas, vou dançar. Tem uma carga de estresse nisso, né? Me relacionar num grupo. Então, toda essa disposição para a vida, essa ida para a vida, né? Que muitas vezes é tão prazerosa, ela está gerando um nível de estresse que é um nível de estresse super bem-vindo. Né? Porque ele é a nossa ativação no mundo. O que que acontece? Tem um limite isso, né? Então, às vezes a gente insiste, né? Insiste e começa a entrar em um outro nível. E daí aqui tem uma passagem daquela energia que está completamente à disposição para começar a escassear a energia, né? É como se o organismo dissesse, ó, já não posso mais, eu tenho que mudar esse padrão aqui, porque eu não tenho condição de sustentar isso tanto tempo, né? E daí a gente não ouve, né? Uma das coisas assim que a gente pode perceber nesse processo de exaustão, tá? Que eu acho que é muito importante a gente se dar conta, é que o estresse, quando a gente está tá executando tarefas ou trabalhos que a gente não gosta de realizar, a gente fica mais disponível, tá? A esse estado de exaustão, né? Quando é algo prazeroso, algo que motiva, algo que eu tenho interesse, algo que ressoa com a minha criatividade, com a minha curiosidade, que me interessa, é como que o limite, esse limite, né, entre essa melhor ação no mundo e a exaustão, ele vai ser diferente esse limite, tá? Então, eh, eh, quando a gente gosta muito de fazer alguma coisa ou aquilo tem muito interesse, é como se esse limite de exaustão ele se amplia um pouco, né? A gente consegue ir um pouquinho mais além porque a gente tem interesse naquilo. Mas a gente tem que ter cuidado também, mesmo com as coisas que a gente gosta muito, né? Porque elas também têm um limite, tá? Então, é poder perceber, ok, eu amo fazer isso, mas agora é o momento de eu descansar, é o momento de eu repousar, é o momento de eu focar em outras coisas, né? Até porque o fazer bem algo, né, ou gostar muito de fazer algo, ele deve estar em composição com outras coisas, né? Então, quanto mais a gente tem, se nutre de vários alimentos, aqui vivenciais, né? Várias experiências de vida, várias formas de estar no mundo, mais a gente tem condições de fazer aquilo que a gente gosta melhor, né? Então, quando a gente só pensa em uma coisa, só faz uma coisa, ah, muitas vezes a nossa relação com a vida fica prejudicada por mais que a gente goste de fazer aquilo. Tá? Então, quando a gente entra no período de exaustão, né, o que que começa a acontecer? A gente começa a sentir, né, que já não dá mais conta das atividades que a gente estava fazendo, né? Começa a sentir que ah, a execução das coisas que a gente coloca no mundo, a forma como a gente coloca já começa a ficar comprometida, ou com cansaço, ou com doenças, ou com irritação, ou com medos, com ansiedades, né? É como se todo o sistema começasse a não dar conta mais. E por não dar conta, o próprio não dar conta, a percepção que eu não estou conseguindo dar conta, né, pode me gerar, começar a gerar um estado, né, que vai rumar para esse ponto vermelho, que é o burnout, né, que é o momento onde a pessoa já não consegue mais dar conta de nada.
hã? Porque começa a ter crises de ansiedade, fica deprimido, se sente frustrado porque não consegue corresponder com a expectativa que tinha sobre si mesmo, hã? E daí esse estresse conduz a tanto uma série de enfermidades psíquicas e também enfermidades somáticas, né? A gente vai ter aí esse universo de doenças psicossomáticas ah, que pode chegar num nível de impossibilitar mesmo. E é muito comum nesse período, quando a pessoa chega aqui, ela às vezes abandonar projetos e coisas que eram muito importantes para ela, mas que ela já se sente de tal forma incapaz de realizar, né, que ela acaba perdendo o interesse e a vontade sobre um monte de coisas que eram importantes para a vida dela, né? Então, quando a pessoa chega aqui nesse estado, é um momento de muita tristeza, assim, né? Porque é como se ela tivesse realmente queimado tudo, né? Queimado todas as suas possibilidades, né? Gastado todo o seu potencial por um esforço em demasia. Então, a gente pode dizer que o estresse ele é, o que a gente chama de estresse crônico, né? É uma cronificação das respostas adaptativas, né? Então, é um esforço constante de se adaptar a situações, né? E é interessante, a gente viu lá no início da apresentação, né? Que muitas dessas situações estressantes lá nos nossos ancestrais paleolíticos, eles tinham a ver com a questão da sobrevivência aí em condições naturais, né? Que tinham vários riscos, que a pessoa tinha que estar super alerta. Mas o que nos oprime, né, dentro das grandes cidades e da vida em civilização, muitas vezes não tem a ver com um tigre dente de sabre que vai nos ameaçar, né? Não é mais essa a nossa preocupação. Pode ser a nossa preocupação em pagar uma conta, em não conseguir cumprir o cronograma, em se submeter constantemente ah, a relações abusivas, né? Ou ter que ter o controle sobre tudo o tempo todo, né? Então, que são coisas que não são muito palpáveis em nível tão concretas como um tigre nos perseguindo, né? Mas são coisas muito difíceis de lidar porque elas estão dentro da gente, né? Então, que exige um esforço constante, e esse esforço, ele rompe, né, a, a, as barreiras que têm a ver com a nossa necessidade de repouso. Então, quando a gente traz em situações de muita ansiedade por algum fator como um desses que eu falei, né? Ah, eu não estou conseguindo ter dinheiro suficiente para pagar minhas contas, estou com dívidas, ou eu estou com uma chefia super opressora que me maltrata na frente de todo mundo, ou que me exige coisas que eu não consigo fazer, né? Esse tipo de coisa. Então, a pessoa vai dormir, né? E ela não consegue mais dormir, ela não consegue se alimentar porque aquilo está sempre dentro dela, né? ah, ou ela dorme e sonha com aquilo, né? Então, isso vai fazendo com que esses ciclos de repouso e de atividade eles vão se quebrando, eles vão sendo minados, né? Então, a gente vai tendo uma resposta orgânica super desfavorável, né? Ao que o nosso organismo necessita. hum? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma refeição, né? E vai e pega justamente naquela hora da refeição para falar de todas as coisas que me dão ansiedade, né? E daí tu
come a refeição, né? Já não sente mais o gosto, não é mais o momento de pausa e de reciclar, né? Mas passa a ser uma refeição que ela vem com toda a contração que existe em relação a eu resolver esse problema, a ansiedade que me dá, e daí eu já não faço a digestão direito. Né? Ou eu vou dormir, vou levando aquelas situações, ou eu vou dormir, daí um pouquinho antes eu olho para ver se tem uma mensagem no WhatsApp sobre aquilo. E daí esse ciclo é como se nunca a pessoa parasse, né? E isso vai conduzindo a um processo que é extremamente prejudicial. Né? Então, a gente tem que entender exatamente isso, que essas respostas cronificadas, né, elas têm um nível subjetivo muito importante, né? Então, a gente já não tem o elemento concreto lá nos perseguindo, como o tigre ou uma ameaça física concreta, às vezes podemos ter também essa ameaça, né? Mas assim, muitas vezes não é uma ameaça concreta no sentido de uma ameaça física que vai nos colocar numa situação de alerta, né? Mas sim existem elementos internos, né? Que vão nos trazer um acréscimo naquele elemento externo que está nos causando estresse, né? Então, em cima de um elemento estressor externo que é concreto, a gente vai somando a nossa história de vida, os nossos traumas, as coisas que a gente já ouviu, as coisas que a gente já sofreu. Então, algo que podia ser facilmente solucionado. Né? Se não tivesse todos esses elementos subjetivos juntos, ele pode se tornar alguma coisa extremamente estressora, né? Extremamente potente. Então, vamos fazer um exemplo assim: ah, uma, não sei, uma pessoa nos diz algo que a gente não gosta, tá? Nos dá um feedback meio grosseiro, uma coisa que a gente não gostou. Se, se eu tô tranquilo, se eu nunca sofri nada abusivo, ok, tá? A pessoa é grossa mesmo, azar, né? Não me incomoda aquilo, tá? Não me incomodou na hora, fiquei com vontade de brigar na hora, mas tá, depois passou, eu me esqueço, né? Não é importante. Agora, se eu tenho uma série de traumas em relação à rejeição, em relação a sofrer violências, a uma relação muito impositiva anterior, muito abusiva. Pode ser que a fala de uma pessoa que nem é tão importante para mim, que me diz que se reporta a mim com grosseria, pode ser que eu perca o sono por causa disso, pode ser que eu fique com muita raiva por causa disso, pode ser que aquilo fique dentro de mim elaborando durante muito tempo. Tá? Então a gente sempre tem que ver que existem esses aspectos subjetivos dentro do estresse que são bem importantes, né? Como que a pessoa recebe eh, o ambiente, né? E como isso vai ressoar naquilo que ela já viveu, naquilo que é a história dela, as cicatrizes dela, os traumas que ela teve, e tudo, né? Então, às vezes esses traumas são amplificadores, né? De fatos que talvez nem tivessem tanta importância concretamente. A gente, lá sei, eu olhando de fora, diz assim, ah, mas a pessoa perdeu o sono por causa disso, né? Ou a pessoa, nossa, a pessoa não consegue lidar com essa situação, porque não é a situação em si, assim, é como se a situação é um gatilho que abre uma porta que vem um monte de monstro ali dentro. Né? Então, o que que a gente busca na biodança, né? Quando a gente trabalha em biodança, é restaurar essa autorregulação orgânica, tá? E antes de tudo, é buscar, como eu tinha falado para vocês, que em cada uma das polaridades dessa linha horizontal, né, a gente possa descobrir outras formas de se relacionar com a vida.
tanto na nossa disposição para o mundo, como na nossa disposição mais íntima, tanto na consciência aumentada de si, como na regressão, né? Então, se eu sempre tenho um jeito de fazer na minha intimidade, eu começo a descobrir outras formas de estar em relação aos outros, em relação a mim mesma, né? Se no meu ato criativo, existencial para o mundo, eu sempre repito a mesma forma, de repente eu descubro outras formas de fazer as mesmas coisas, ou descubro que eu gosto de fazer outras coisas, né? Então, os exercícios de biodança, eles vão dando, aumentando esse espectro de possibilidades, né? De agir no mundo e de cuidar de si. Hum. Assim, aumenta a nossa escuta orgânica, né? Aumenta a nossa escuta de nós mesmos, do que a gente necessita. E voltando também para a questão, né, da transtase, e prepara esses saltos, né? Esses saltos de relação com o mundo e consigo mesmo, mas é sempre um trabalho super progressivo. Volto a dizer, né? Não adianta nada fazer biodança às vezes, tá? Não tem resultado. O resultado da biodança é o grupo semanal onde a gente faz, sempre isso vai gerando um resultado a longo prazo bem importante. Ah, mas na cidade não tem biodança. Então, procure fazer o mais vezes possíveis. Vá, busque onde é que tem cursos, onde é que tem coisas acontecendo e procure fazer o mais regular possível. Tá? Porque isso que vai dar a possibilidade de fazer modificações importantes e que essas modificações sejam construídas, né, ah, 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 vivencialmente, tá? É claro que o grupo regular, ele tem, né, o grupo semanal, que a gente vai semanalmente, ele tem uma eficácia bastante grande nesse sentido, por quê? Porque é sempre o mesmo grupo, tá? E esse, como dizia o Rolando, o grupo, ele é a matriz de renascimento, né? Ele dá o apoio necessário, afetivo, emocional, para que a gente faça uma modificação existencial, isso é super importante, né? E também a gente daí tem o facilitador, que se o facilitador ele é sensível, ele é comprometido com o trabalho que ele está fazendo, ele vai observar o grupo e vai buscar desenvolver essas potencialidades que existem nos seus participantes, né? E então, progressivamente, ele vai construindo essa capacidade de dar transtase, tá? Então, eu acho que essas duas coisas são bem importantes. Não tem biodança na tua cidade, não tem biodança próxima, então procure fazer de outra forma, né? Se associar mais a algum, lá sei eu, algum profissional, né? Vai fazendo e assim que der para ter biodança na tua cidade, experimente fazer semanalmente, que é bastante eficaz. A fórmula que eu acho mais legal, que eu acho mais importante, assim, é a gente poder fazer a biodança semanal. E lá sei eu, a cada 2, 3 meses, fazer um curso, ah, algo de aprofundamento, tá? Essa fórmula, né, de o grupo semanal mais cursos eventuais, lá sei eu, 4, 5 cursos por ano, é muito eficaz, tem um resultado muito legal em nível de modificação existencial. Tá? Então, vamos lá. Então, eu, para a gente fechar, né, toda a nossa conversa que a gente teve a respeito da linha de vivência da vitalidade, né, e como ela vai lidar com o estresse, com a renovação orgânica, com a capacidade adaptativa. E eu gostaria, e eu falei para vocês que no modelo teórico de biodança, né, então, a gente nunca trabalha as linhas isoladamente, elas vêm com as outras, umas com as outras, né? Então, como quando a gente trabalha a linha da vitalidade, a gente associar ela a outras linhas de vivência conduz a uma eficácia maior dentro dessa conquista de autorregulação.
né? Dessa conquista de ímpeto vital, de vontade de viver, tá? Então a gente vai ver a relação que pode se estabelecer entre uma linha a linha de vivência de vitalidade e as outras linhas de vivência. Tá? Então, na sexualidade, né? Quando a gente está relacionando a linha da vitalidade com a sexualidade, o que a gente vai ter é um aumento do prazer em relação à vida. Né? E uma conexão também bem importante com aquilo que é importante para mim e aquilo que eu quero realizar no mundo. Então, a linha da sexualidade, que aliás vai ser a próxima que a gente vai ver a teoria, né? Então, ela tem muito a ver com aquilo que realmente importa para mim, né? O que lá em nível muito profundo eu desejo, eu quero realizar aquilo que me faz bem e poder desfrutar daquilo que me faz bem. Então, quando a gente pensa em ímpeto vital, né, a gente está pensando muito nessa questão do prazer e do desejo, né? Essa, essa força que nos faz ir para a vida. Tá? Então, e quando a gente pensa na questão da autorregulação, é o poder desfrutar daquilo que a gente está vivendo, né? Então, poder desfrutar de uma cama quentinha, de um banho gostoso, poder desfrutar de um alimento, desfrutar do carinho. Tá? Então, tudo isso tem a ver, isso nos acalma, nos aconchega, nos faz com que, quando a gente entra lá na polaridade de regressão, né, que exista uma renovação orgânica. E para isso a gente tem que poder desfrutar daquilo que a gente está vivendo. Então, a linha da sexualidade é muito importante para a linha da vitalidade. Né? A linha da criatividade, ela também é super importante, porque às vezes, como a gente viu, né, os fatores estressantes, os fatores que vão nos conduzir a um estresse crônico, eles têm muito a ver com a repetição de situações que nos causam tensão. É como se a gente sempre fizesse algo da mesma forma. Né? E aquilo vai se acumulando e vai gerando uma situação que organicamente é insustentável, emocionalmente também é insustentável. Então, a gente poder descobrir outras formas, né, de viver, outras formas de fazer, outras possibilidades. Então, a criatividade é a nossa capacidade de criar a existência, é de criar outras formas de fazer, é de descobrir saídas, né? E dentro da criatividade também está a nossa capacidade expressiva. Então, é a capacidade de dizer aquilo que a gente necessita, de falar sobre as nossas necessidades, de falar aquilo que a gente gosta, falar das nossas paixões. É a capacidade de dizer a respeito daquilo que a gente não gosta, é a capacidade de dar limites de uma forma bonita, de uma forma legal, uma forma que não vá gerar violência, né? Então, para tudo isso eu preciso de criatividade. Então, outra vez, é uma linha super importante quando está ligada à vitalidade. A afetividade, toda a questão da aceitação dentro de um grupo, né? Toda a questão de se sentir acolhido, de se sentir amado, de sentir que eu posso confiar, que eu posso compreender, que eu sou compreendido, né? Que existe um ambiente que me protege, que me acolhe. Então, tudo isso é super importante para eu ter uma base para poder ir para o mundo. Né? Para eu poder realmente, naqueles momentos de repouso, eu sentir que eu estou protegido, que eu posso me entregar plenamente a uma noite de sono, a um repouso, ao desfrute da vida. Então, nesse sentido, a linha da afetividade também é super importante, né? E está muito ligada à vitalidade. E depois a linha da transcendência, né? A linha da transcendência que nos faz
descobrir outros tipos de conexão com a vida, né? Nos abrir para essa consciência cósmica, para novos estados perceptivos. E isso é básico para a gente poder fazer nossa autorregulação. Né? Se a gente sempre entende a realidade sobre uma mesma dimensão, sobre uma mesma ótica de percepção, nós somos incapazes de sair de um determinado problema, de alguma coisa que nos angustia, né? Então, muitas vezes a linha da transcendência, ela nos dá a dimensão exata de algo na nossa vida. Né? Às vezes a gente acha que o nosso problema, a nossa dificuldade é uma coisa imensa, intransponível. E a linha da transcendência tem muito a ver com o voo, né? A gente poder olhar lá de cima e ver a dimensão real dos nossos problemas, que às vezes, sim, eles são obstáculos, mas o mundo é muito maior que aquele obstáculo, né? Então, às vezes a gente olha o mundo através do buraco da fechadura e acha que aquele é o mundo, né? E na realidade a gente não vê a porta que pode ser aberta e dar um horizonte muito maior. E a linha da transcendência é essa capacidade de ver as coisas mais amplas, de ver a conexão entre as coisas e o real tamanho de cada coisa. Né? Então é muito importante a linha da transcendência também para a vitalidade e para para a regulação do estresse.